Resumindo, nós temos um sistema tributário nacional que padece de órgãos legislativos aptos à implementação de normas conformadas com os direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal. Agora, com esse Congresso Nacional que está aí, que se transformou em balcão de negócios, não é? Onde os escândalos sucedem com uma velocidade impressionante todos os dias, não é? E os CPI, para apurar algumas irregularidades, até hoje sempre acabaram em pizza, não é? Esse do Cachoeirinha, não sei como é que vai ficar, mas eu tenho minhas dúvidas quanto à seriedade dessa CPI. Então, desse parlamento não se pode esperar a feitura de uma lei que respeite os direitos fundamentais do contribuinte. De outro lado, padece de um órgão jurisdicional forte e independente para determinar o cumprimento das normas conformadas com a Constituição e repelir a aplicação daquelas não afinadas com preceitos constitucionais, sem se preocupar com os efeitos financeiros que constituem preocupação de outros poderes. Porque há uma tendência hoje, principalmente pela cúpula do judiciário, de julgar a questão tributária com os olhos voltados para as finanças do Estado, não é? Como se o governo existisse em função do Estado. O governo existe em função da sociedade. Já dizia o jurista Ataliba Nogueira que o Estado é meio e não fim. Então, diante desse quadro negro, pergunto, como restabelecer os princípios da segurança jurídica? No aspecto estrutural, o sistema tributário nacional depende de atuação independente e harmônica do Poder Legislativo na elaboração de leis. Como há, na prática, um único poder, que é o Poder Executivo, isso é difícil de acontecer. Deputados e senadores reclamam, para fins de fazer média com o público externo, que o Executivo abusa na edição de medida provisória e acaba atravancando toda a pauta do Congresso Nacional, que tem que ficar apreciando com prioridade aquelas medidas provisórias e não tem tempo para se debruçar sobre outros assuntos importantes. Por que, então, não usa da sua prerrogativa para, por meio da Comissão de Redação, Justiça e Cidadania, devolver as medidas provisórias que não se revistam de caráter de urgência e relevância? Até para mudar o nome de uma avenida, vai medida provisória, o que tem de urgente nisso? Para mudar o Conselho de Contribuintes para CARF, né? Conselho de Recursos Fiscais, precisa de medida provisória? Urgente e relevante. Está significando o quê? Significando um acontecimento fático para cuja solução que aquele fato, solução do problema que aquele fato criou, o Congresso não pode esperar a tramitação de uma lei ordinária. Então, precisa de uma medida provisória para remover de imediato aquele problema criado com o acontecimento fático. Mas 99,99% das medidas provisórias não tem nada a ver com acontecimento fático. Tudo passa a ser legislado por medida provisória. Os deputados e senadores reclamam, mas eles, na verdade, amam a medida provisória. Adoram a medida provisória, porque eles aproveitam o abuso do Executivo e extrapolam em seus abusos. Eles fazem uma emenda, uma atrás da outra, que não tem nada a ver com o assunto tratado na medida provisória, para atender o seu eleitorado, a sua região, entendeu? Ou pedido de algum padrinho político, para
aproveitar o rito acelerado da aprovação legislativa. Não é? Eles pegam carona. Então, eles não querem acabar com essa medida provisória. Já elaboramos uma proposta de emenda constitucional para proibir a medida provisória no âmbito tributário. Foi incorporada, aprovado em parte. Não é? Medida provisória que aumente tributo, só no exercício seguinte, se convertido em lei durante o exercício em que foi editado. Mas isso é muito pouco. Então, esse Congresso não está positivamente vocacionado para a elaboração de leis claras, respeitadoras dos direitos e garantias fundamentais do contribuinte. Do ponto de vista funcional, depende de correta aplicação da legislação e, principalmente, por parte do Poder Judiciário, que tem o poder de dar a última palavra. O Judiciário, além de lento, quase sempre decide a favor do interesse do Estado, que nem sempre representa o interesse público. É comum o juiz confundir interesse público do Estado com interesse privado do poder público. Aumento de arrecadação tributária não é, na verdade, interesse público, é o interesse privado do poder público. Não é? Então, faz essa confusão. E sempre está do lado da Fazenda. Daí os precatórios impagáveis, os tributos inconstitucionais, as sanções políticas para a arrecadação tributária. Não é? Nós temos verdadeiros instrumentos de equação de arrecadação tributária que não são repelidos pelo Poder Judiciário. Entende? Então, esses instrumentos propiciam uma arrecadação mais rápida e mais eficaz do que a execução fiscal, que está sentado dentro do princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. E isso daí demora. Não é? Então, é melhor você escrever no CADIM, protestar a certidão de dívida, denegrir a imagem do contribuinte, aí então ele vai lá e paga o que não deve. Não é? Então, é preciso o quê? Restabelecer a independência do Judiciário, devolvendo-lhe em sua plenitude o poder geral inerente à jurisdição. Isso, o poder cautelar do juiz, está íncito nesse artigo 5º, 35 da Constituição Federal, dizendo que a lei não poderá excluir da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Aí reside o poder cautelar do juiz. Aliás, não pode, é inerente ao exercício da jurisdição o poder cautelar. E quando o juiz exerce o poder cautelar, o tribunal está cassando a liminar no dia seguinte. Não é possível um negócio desse. Não é? Vamos lá. Existe uma relação direta entre a exacerbação da carga tributária e a supressão de direitos fundamentais do contribuinte. Sempre que há uma saturação da carga tributária, gera no seio da sociedade, dos contribuintes em geral, uma certa má vontade. Aqueles que já estavam pagando com má vontade param de vez. Outros resolvem sonegar, que é crime. Não pagar o que é devido, por si só, não é crime. Aí é a diferença entre sonegação e inadimplência. Na inadimplência, o devedor não paga porque não consegue. Não tem meios para pagar. Então, como gera má vontade, o que faz o governante? O governante míope, que não sabe interpretar o fenômeno social, a reação da sociedade, ele prefere exacerbar os instrumentos de coação e de repressão, de fiscalização e repressão, para
tentar induzir a boa vontade dos contribuintes na marra. Não é? Assim, ele cria, através de meios eletrônicos, milhares de obrigações acessórias. Segundo uma estatística do Instituto de Planejamento Tributário, o brasileiro gasta 2.600 horas por ano, só para cumprir as obrigações tributárias, que chega a quase 1/3 da atividade diária do empresário, que é dedicado ao cumprimento das obrigações tributárias. É claro que isso gera um custo no Brasil muito enorme. Então não adianta o governante ficar botando culpa na política cambial, na conjuntura internacional, na crise mundial, para dizer que as nossas exportações não estão evoluindo. É que a carga tributária no Brasil é tão grande, não é? Só as contribuições do Sistema S faz com que dobre praticamente a folha de salários, não é? Que afugenta qualquer comprador no mercado internacional. Não é possível competir dessa forma. Isso sem dizer da falta de infraestrutura. Aeroportos superlotados, cais inadequados, existem ainda grãos que são transportados no navio na base do guindaste, uma coisa já ultrapassada, entendeu? Nós exportamos mercadorias e importamos frete. Nós não temos navio mercante. Então não adianta ficar buscando culpados lá fora. O culpado está aqui dentro. Então é preciso um estatista para analisar esses fatos e dar uma resposta positiva, dar um voto de confiança à sociedade brasileira e baixar a carga tributária, assim todos começam a pagar. Onde todos pagam pouco. Onde poucos pagam, esses poucos pagam muito. É como uma comissão de formatura para comemorar o fim do ano. Tem lá 50 formandos. Se 10 ou 11 deles deixam de pagar a sua contribuição mensal, os outros têm que pagar pelos 11 que não pagaram. A questão é matemática, é muito simples. Mas o governante míope não enxerga essas coisas. Ele prefere exacerbar os instrumentos coativos, pois não? Então, nós temos como instrumentos coativos, na verdade, sanções políticas proibidas no tempo passado por 3 súmulas do Supremo Tribunal Federal. E que continuam com maior tranquilidade. A inscrição do nome do devedor no CADIM, no Serasa, protesto da certidão dividativa, tudo isso são instrumentos jurídicos importados do direito privado. No direito privado tem uma justificativa. Então, o comerciante precisa saber que não posso vender fiado para aquele fulano, porque ele tem título protestado, que ele tem inscrição no Serasa. Mas tributo? Para que fazer isso? Para alertar outras esferas governamentais para não tributar aquele porque ele já não pagou o federal? É isso? Não tem sentido denegrir a imagem do contribuinte em débito. Temos hoje bloqueio online, não é? Nós, da Federação da Indústria e do Comércio, pelo Conselho Superior de Estudos Jurídicos e Legislativos, preconizamos a impetração de uma ADIM para julgar inconstitucional esse bloqueio online. O juiz, mediante uma senha, por força do convênio Bacen-Jude, convênio, não tem previsão legal. Ele bloqueia a sua conta bancária inteirinha, entendeu? E você não tem dinheiro para pagar o imposto de renda que está vencendo amanhã. Não tem dinheiro para pagar o salário. Não tem dinheiro para pagar o fornecedor. Quer dizer, decreta uma morte civil da empresa. Mas isso está sendo usado com frequência. E sem obediência ao artigo 185 do Código Tributário Nacional, que diz que isso só é possível, a indisponibilidade universal,
dentre as quais o bloqueio, depois de citado o devedor que não oferece bens à penhora e nem paga. A própria inicial já vem com pedido de bloqueio online. Isso é um absurdo. A sonegação de certidão positiva com efeito de negativa e a medida cautelar fiscal. Essa sonegação de certidão negativa, ou positivo com efeito negativa, é um instrumento que o fisco vem usando para a arrecadação de tributos discutíveis sem qualquer discussão. Se descobre uma empresa que opera exclusivamente para o poder público, mediante licitação, ele fica lá segurando a inscrição na dívida ativa e não propõe a execução fiscal, porque daria ensejo ao devedor oferecer bens à penhora e obter a certidão. Então ele não escreve, ele fica lá. Você não consegue a certidão. Numa dessas eu entrei com um processo invertido que eu inventei. Como não posso oferecer bens à penhora, entrei com uma cautelar inominada de caução. E nomeei 3 imóveis, situados em lugares diferentes. O juiz, em vez de fazer o uso do poder cautelar íncito no exercício da jurisdição, ele confundiu o processo cautelar com o processo ordinário ou embargos à execução, coisa parecida, deu vista à fazenda. A fazenda atravessou uma petição, requereu a avaliação judicial dos 3 imóveis por precatória, entendeu? Eu entrei com o agravo, não foi provido, entrei com reclamação, o ministro Lewandowski disse que estava de férias, que ele não ia para Brasília, não sei o quê, que não podia despachar, não sei o quê. E está pendente até hoje. Então, está realmente difícil para nós, advogados tributaristas, enfrentar o fisco municipal, estadual e federal. Porque o judiciário está do lado da fazenda. Não é? Ele decide com aquela cartilha. O que é bom para o contribuinte é muito ruim para o Estado. Não é? Há uma tendência de substituição da execução fiscal sobre a égide dos princípios do devido processo legal, do contraditório à ampla defesa, com o processo de cobrança por meios coativos e indiretas, em que o contribuinte fica à mercê do fisco. Não é? Infelizmente, esse é o quadro atual que estamos vivendo. Como tornar efetivos os princípios garantidores de direitos dos contribuintes? Ao longo do meu exercício profissional, no magistério, na advocacia pública privada, como doutrinador, palestrante, cheguei à conclusão de que não precisa fazer uma reforma tributária para tornar o sistema tributário mais seguro, previsível. Basta explicitar alguns dos princípios constitucionais tributários de forma a não ensejar uma interpretação tangencial, a fim de evitar que juízes e tribunais saiam pela tangente, não é? Dando uma interpretação que não tem nada a ver. Então, nesse sentido, eu apresentei perante a Comissão de Reforma Tributária, que debatia PEC 233, em 2008, sob a relatoria do deputado Sandro Mabel. A comissão era presidida pelo deputado, aquele de Palocci, Antônio Palocci. Algumas emendas aditivas, supressivas e modificativas. A primeira, proibição de utilizar o valor do tributo para integrar a própria base de cálculo. Aí desaparece a nebulosidade. Se é 18%, é 18%. Se é 20%, é 20% e ponto final. Mas eu soube que o Mabel, sofrendo a pressão do governador, dos governadores e dos prefeitos, ele alterou a minha emenda. Ele, em vez de fica vedado, ele escreveu lá, fica permitido.
Então, hoje não temos previsão constitucional, se a emenda passasse, passaria a ter previsão constitucional. Se bem que o Supremo já havia declarado constitucional o imposto incidir sobre o próprio imposto, como se o imposto fosse mercadoria ou serviço. Vetar o uso de medida provisória em matéria tributária, esse conflita com o princípio da legalidade tributária, que tem uma origem política na Carta Magna de 1215, do João Sem Terra. Nenhuma tributação sem prévia aprovação do parlamento. É o consentimento popular. Medida provisória, o parlamento só atua depois que começou a cobrança. Então, vulnera. Graduação das taxas segundo o custo estimado da atuação específica do Estado. Se a taxa decorre em função da atuação específica, tem que haver, não digo um cálculo dosimétrico, mas tem que haver um critério razoável, proporcional ao custo daquele serviço. Não pode ter uma taxa proporcional ao valor da causa, por exemplo, na taxa judiciária. Em São Paulo é 1% na inicial e 2% no recurso. Pergunto eu, qual é o custo do tribunal para julgar uma causa de 10 mil e 100 milhões? O custo é o mesmo. Então, esse excedente, digo eu, está fazendo as vezes de um imposto inominado, e, portanto, é inconstitucional. Não tem nada a ver com o custo da atuação estatal. Exigência de definição prévia do fato gerador de contribuições sociais em lei complementar. Quando foi feito o Código Tributário Nacional, em 66, contribuição social não era considerada tributo. Por isso que não tem definição do fato gerador. Destinação do produto da arrecadação de contribuição social ao órgão fundo de despesa que ensejou a sua criação. Hoje, cria-se uma contribuição social que, por definição, serve para custear o serviço, ou órgão, ou fundo que ensejou sua criação, para fazer outra coisa. Inventou-se, por exemplo, a CID para preservação do meio ambiente e abertura de estradas e manutenção das rodovias existentes. Estão usando o dinheiro da CID para pagar a dívida externa. Não tem nada a ver. Outro. Vamos lá. Acabou? Inserir norma expressa determinando a restituição na hipótese de substituição tributária quando o fato gerador ocorrer em dimensão menor do que aquele levado em conta. Apesar da clareza lapidar do parágrafo 7º, dizendo que impondo-se a restituição imediata e preferencial caso o fato gerador presumido não venha a ocorrer, o Supremo está dando uma interpretação de que aquele fato gerador ocorreu porque ele revendeu o produto. Isso é absurdo. Então, essa redação que estou dando evita a tergiversação. Inserir regra expressa no sentido de que as imunidades tributárias do artigo 156, que é a genérica dos templos, dos partidos políticos, do livro, etc., e do parágrafo 7º do artigo 195, que é a imunidade das entidades beneficiárias de assistência social, só possam ser regulados por lei complementar. Está 7 anos parado no Supremo, um voto dizendo que precisa de lei complementar, o outro dizendo que não, porque quando a Constituição exige a lei complementar, ela expressa na forma da lei complementar. E na matéria de imunidade, não há essa expressão no parágrafo 7º do artigo 150, na forma da lei complementar, que não precisa, porque já está no 146, número 6, no inciso 3º da Constituição Federal, que a imunidade só pode ser regulada por lei complementar. Mas a falta de explicitação está criando
uma enxurrada de ações que não são resolvidas, porque o Supremo agora tem o poder de decretar a repercussão geral, e enquanto não julga, nenhum outro julgador pode julgar. Outra. Prescrever a alteração de alíquotas de impostos regulatórios, imposto de importação, exportação, IPI e IOF, por decretos que devem ser motivadas. Não é? Essa insubmissão desses 4 impostos quanto à majoração de alíquota ao princípio da legalidade tributária tem uma razão muito simples. Como o imposto se destina não à arrecadação, mas a regular determinados comportamentos, imposto de importação para regular, por exemplo, o mercado internacional, se o americano começa a tributar o nosso calçado em 30%, o Brasil tem que dar uma resposta rápida para tributar o produto deles também com alíquota alta. Isso não pode ficar na espera do Congresso Nacional, tem que ter um instrumento ágil, baixando por decreto, com o uso do decreto. Então, essa faculdade de insubmissão ao princípio da legalidade existe em função de uma determinada razão. O que o governo está fazendo? Quando há falta de dinheiro em caixa, ele usa esses tributos não submetidos ao princípio da legalidade para aumentar. Foi o que aconteceu com o IOF, para compensar a perda da CPMF. Não é? E eu relatei o processo na Fiesp, que acabou embasando 2 ADINs por partidos políticos, e até hoje o processo está lá paralisado. Não sei se tem mais. Conclusões. Então, ao invés de uma reforma tributária que sempre acaba exacerbando a carga tributária, é preferível aperfeiçoar o sistema tributário vigente com a explicitação de alguns princípios tributários, como antes examinado. Só que isso se faz com o exercício pleno da cidadania. Se o cidadão não cobrar dos 3 poderes o cumprimento dos direitos e garantias fundamentais, que pairam acima do poder político do Estado, nada será feito. Não é? Se a Constituição prescreveu direitos e garantias, enumerou mecanismos asseguratórios desses direitos, e se na prática esses direitos não são respeitados, é porque alguma coisa está errada, alguma coisa não está funcionando. Então, é preciso que a sociedade se mobilize, exigindo do poder político, das autoridades em geral, o estrito cumprimento das normas constitucionais e das leis. Mas, como isso não está acontecendo, nós estamos aceitando pacificamente não o princípio da legalidade tributária, mas o princípio da ilegalidade tributária eficaz, ou o princípio da inconstitucionalidade eficaz. O Tribunal Supremo leva 10, 15, 20 anos para dizer que aquele tributo era inconstitucional, mas ele dá um efeito modulatório, fala, só daqui para frente, entendeu? E isso fez com que eu apresentasse um outro projeto legislativo para modificar o 168 do Código Tributário Nacional, que conta o prazo da repetição de indébito a contar do pagamento. Ora, se o Supremo declara inconstitucionalidade 10, 15 anos depois que eu paguei, eu não tenho direito à repetição. Então, estou mudando o código para dizer que é a contar da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade, porque até lá eu não tinha o direito à ação. Mas, certo ou errado, todas as leis no país nascem com a presunção de constitucionalidade. Por isso que eu acoimo de absurda essa ação declaratória de constitucionalidade. Não é? O que tem que ter é a ação direta de inconstitucionalidade, não declaratória de constitucionalidade, que foi introduzida no ordenamento jurídico constitucional por conveniência política, porque o governo tinha medo de que alguém atacasse a nova CPMF, então ele inventou essa tal de ação declaratória de constitucionalidade. Entrou em vigor a CPMF hoje, no dia seguinte ingressaram com
a ação declaratória de constitucionalidade, o Supremo deu a liminar dizendo que é constitucional e encerrou a discussão. E outra forma de ingressar também, exercitar a cidadania, não ficar apenas na responsabilização objetiva do Estado, quando o Estado comete erros, mas ingressar com a ação de reparação de danos materiais e morais contra agentes públicos responsáveis em desconsórcio passivo com a entidade política. Não é? Só assim é que vamos procurar reeducar, não é, esses agentes públicos que se julgam acima da lei. Porque o órgão jurisdicional competente para dizer que eles não estão acima da lei, por sua vez, também estão acima da lei e da Constituição. A Constituição brasileira, aqui parafraseando o ministro Macho, da Corte Americana, a Constituição brasileira é aquilo que os ministros da Corte Suprema dizem que é. E ponto final. E eu tenho encerrado a minha palestra e fico à disposição para eventuais perguntas.